Pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal e hoje falaremos um pouco sobre a nossa cerca viva. Decidimos fazer uma cerca viva com a Thunbergia arbustiva. Então, compramos as mudas e estamos realizando a plantação das mesmas para se tornar futuramente, uma cerca viva. Então, vou mostrar para vocês como que está hoje, explicar um pouco dos passos, como que a gente decidiu escolher por ela e as dificuldades que estamos tendo. No caso, estamos numa fase aqui que elas estão bem murchas, menos de uma semana a gente já está com medo de perder a nossa cerca viva. Então sejam muito bem-vindos ao nosso canal e caso você não seja inscrito, desde já eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Aqui no Família Eba falaremos um pouco sobre a rotina na nossa casa, daremos algumas dicas sobre horta, plantação, coisa que a gente está aprendendo e também mais itens da nossa casa, um pouco do nosso dia a dia, tudo bem? Então aqui a nossa cerca viva, que a gente acabou de plantar as mudas e decidimos pela Thunbergia, primeiro porque a gente tem essa cerca de arame atrás. Então a gente decidiu não colocar uma trepadeira, porque senão ela ia ficar passando para o outro lado, a gente ia ter mais trabalho para a questão da poda, que na questão da rua tem uma altura boa, então a gente teria que ficar descendo ali do outro lado para fazer a poda, se tornaria mais difícil. Então a gente decidiu para colocar uma cerca viva que fosse arbustiva, como o nome diz, Thunbergia, ela é arbustiva, porque existe a Thunbergia que também ela é como trepadeira. Então a gente comprou no sábado e 5 dias depois, pessoal, ela já está bem murcha. Se a gente for reparar aqui um pouco nas folhas, tem umas bem murchas, tem umas aqui que já estão até meio pretinhas. Em compensação, outras estão nascendo um botão aqui. Quando a gente recebeu elas, a gente até perguntou para os entregadores se a gente deixaria na sombra ou no sol. Eles falaram para deixar no sol mesmo, para pegar luminosidade que a planta gostava. Então a gente, em vez de deixar na questão na garagem, a gente acabou deixando ela aqui no próprio jardim, ao invés de deixar ali dentro da garagem. E a gente passou alguns dias, uns 3 dias, o jardineiro veio plantar. Chegou no sábado. Na segunda-feira, chegou na sexta-feira, aliás, e na segunda-feira o jardineiro veio plantar. A gente foi regando ela, molhando ela um pouco enquanto ela estava ali. Então, na quarta-feira e hoje que é quinta-feira, acabou esquentando muito, muito, muito. Então ontem a gente percebeu aqui que elas deram uma murchada, começou a queimar as folhas. A gente estava com medo, assim, da questão da rega, porque sempre que falam, tem que encharcar o solo, não pode encharcar o solo, é só molhar a terra sem encharcar, a gente não sabe bem o que isso significa na prática. Então a gente aqui, primeira vez a gente veio com uma rodada da mangueira, molhando, indo e voltando, mas de forma bem rápida. Isso nos dias anteriores. E a gente percebeu que dessa forma aqui, elas começaram a murchar bem forte, principalmente ontem que fez aqui 31, 32 graus. Então a gente entrou em contato com uma mulher que mexe com arvorismo aqui e pedimos uma dica para ela, uma ajuda. Ela inclusive ajudou a conversar com a gente para a gente decidir a cerca viva. Ela comentou para molhar a terra em torno de 1,5 litro para cada muda. Então a gente contou aqui numa garrafa PET, entre mais ou menos 1 litro, 1,5 litro, daria 12 segundos. Então eu fiquei molhando aqui 10 segundos a cada muda dessa aqui. Então de ontem para hoje a gente já encharcou bem mais a terra, mesmo assim, pelo calor, ela já está secando um pouco. Creio que amanhã cedo a gente vai ter que fazer uma nova rega. E hoje parece que ela não murchou tanto em comparação a ontem. Tem até algumas que estavam mais murchinhas aqui, estão um pouco mais bonitinhas. E a gente está acompanhando aqui. Então a gente vai passando para vocês as dicas aqui sobre como está o andamento da cerca viva, a questão de poda. Aqui no caso a gente comprou 10 desses sacos aqui de terra. Então o jardineiro ele utilizou 2 sacos para realizar o plantio. Então ele cavou aqui praticamente uns 40 centímetros, creio eu, porque o vaso tem uns 20 de altura. Então daí ele colocou terra em volta, ele usou 2 sacos. E ele colocou a terra que ele já tinha tirado do jardim por cima, nessa parte aqui. Pode ver, essa terra marrom é do jardim, e essa terra preta é a terra que a gente comprou já adubada. Um ponto que a gente não deixou claro para ele que a gente gostaria de utilizar toda essa terra preta, porque daí ficaria uma terra totalmente adubada aqui, perto da planta. Então a gente acabou jogando mais aqui alguns sacos por cima, para ficar mais espaço aqui com a terra adubada. Então aqui a gente tem alguns botões que chegaram a nascer e estão murchinhos.
temos outros aqui que já estão mais bonitos dentro da mesma planta, tá vendo? Folhas queimadas, folhas murchas. Então a gente tem de tudo aqui. Aqui ó, o galho tá queimado, aqui tá murcho. Essa aqui tá um pouco mais bonitinha, ó. Então a gente vai acompanhar aqui o desenvolvimento da nossa cerca viva. Então a gente espera que elas não morram, pra gente conseguir cobrir esse muro aqui com elas conforme elas forem enchendo. Então acompanha nosso canal aí pra saber o desenrolar de como tudo está ficando. Obrigado, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.